Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, Gálatas capítulo 6. Nós já começamos o capítulo desde quinta-feira passada. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 18, todo o capítulo, e vamos trabalhar aquilo que der para a gente trabalhar. Semana passada nós já expomos o verso 1 até o verso 5, acho que até o verso 6, né? Eu ainda cheguei a comentar com os irmãos, né? Ok. Dizer bem-vindo a um casal que está nos visitando lá atrás. Me perdoe, eu esqueci o nome dos irmãos. Não. E Erivaldo. Amém. E a irmã Maria. Sejam bem-vindos. Deus abençoe vocês, tá? Sintam-se bem no nosso meio. Estamos felizes com a presença dos irmãos. Gálatas 6, verso 1, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, ou seja, com mansidão, e guarda-te para que não sejais também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criação ou nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles, sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos trabalhar esse texto, vamos orar mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua palavra que será ministrada agora, e fala, Senhor, aos nossos corações. Que essa palavra não só chegue aos nossos ouvidos, mas que ela penetre no mais profundo do nosso ser, para que nossas vidas venham ser transformadas por ela, pelo poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, lembrem-se que o propósito de Paulo ao escrever a carta aos Gálatas foi de repreender o falso evangelho que estava sendo levado ali pelos judaizantes. Não esqueçam disso. Nós temos falado sobre isso durante vários meses trabalhando essa carta. Paulo escreve essa carta com o propósito de defender o evangelho verdadeiro, de que o homem é salvo pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. A justificação do homem não pode vir, em hipótese alguma, pelas obras da lei. Nós não somos salvos pelo que fazemos, mas somos salvos pelo que Cristo fez na cruz do Calvário em nosso favor. Então Paulo ele vai tentar defender o verdadeiro evangelho para essas igrejas que estavam ali estabelecidas numa região chamada de Galácia.
igrejas essas que Paulo funda na sua primeira viagem missionária, quando ele viaja com Barnabé e Marcos. Marcos volta, mas Paulo e Barnabé dão continuidade e chega até Listra. Depois ele volta e deixa ali formadas igrejas com presbíteros e com diáconos. Só que, com o passar dos anos, alguns falsos cristãos, que eram judeus, que defendiam que o homem, para ser salvo, ele precisa, além de Jesus Cristo, de cumprir a lei de Moisés, não a lei moral apenas, mas a lei cerimonial, e exigiam que esses irmãos gentios, ou seja, que não eram judeus, se circuncidassem, dizendo esses falsos mestres que para eles serem salvos, eles precisavam não somente de Cristo, mas também de cumprir com exigências, uma delas sendo uma das principais, o sinal da aliança do Antigo Testamento, ou da antiga aliança, que era a circuncisão, da qual Deus cobrou de Abraão e para todos os filhos que estariam ligados a ele numa aliança considerada aliança da graça. Então, irmãos, Paulo ele vai tentar mostrar que não há nada que o homem possa fazer para a sua salvação, quando isso depende do seu esforço. A salvação do homem é meramente, exclusivamente pela graça de Deus, pela obra de Cristo, porque é Cristo quem nos resgata da maldição da lei, tornando-se Ele maldição em nosso próprio favor. É Ele quem vai sofrer o que nós merecemos sofrer pelos nossos pecados. É Ele quem paga com a sua própria vida. É Ele quem vai cumprir o que nós não conseguimos cumprir, porque Ele cumpre toda a lei, Ele não tem pecado, Ele é fiel em todas as coisas, é obediente até a morte e morte de cruz. Então, eu sei que vocês estão cansados de saber disso, mas essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que nós somos pecadores, que nós estamos debaixo de condenação, mas que Deus nos amou e enviou o seu Filho para assumir o nosso lugar, pagar pelos nossos pecados, ser condenado em nosso lugar e cumprir aquilo que nós somos incapazes de cumprir. Então a nossa salvação não vem do nosso esforço, mas a salvação vem da obra de Cristo em nosso favor, e nós recebemos essa obra por meio da fé, abraçamos Ele por meio da fé no que Ele fez por nós. Paulo vai defender tudo isso aqui, só que nós estamos no capítulo 6, e o capítulo 6 ele está aqui terminando a sua carta, concluindo a sua carta, e ele vai trazer as exortações finais para aqueles irmãos daquelas igrejas ali da Galácia. Então, nós trabalhamos, veja aí por favor, verso 1 rapidinho. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejais também tentado. Alguns irmãos daquela igreja tinham caído, tinham falhado, até mesmo pelo fato de terem abraçado esse falso evangelho. É quando um irmão na igreja ou uma irmã abraça uma nova doutrina que não tem base nas escrituras, uma falsa doutrina, uma heresia. E Paulo está dizendo aqui, olha, vocês que são espirituais, ajudem esses irmãos. A palavra aqui, quando diz falta, irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, essa palavra falta implica numa transgressão pequena. Não quer dizer um pecado que traz uma vergonha enorme para a pessoa e para a igreja. Quando ele diz alguma falta aqui, ele está falando em coisas pequenas. É quando a pessoa, sem perceber, ela está enredada, ela está se enveredando em alguma coisa que vai trazer uma queda para ela. Ela pode cair, até mesmo sem nem perceber, como uma falsa doutrina que vai penetrando na igreja de forma sorrateira. Os falsos mestres, eles sorrateiramente vão colocando as falsas doutrinas para nos afastar de Cristo. Cristo, irmãos, é tudo e deve ser tudo para nós. Nós vemos hoje falsos mestres, falsos pastores, falsos líderes que tentam criar seus próprios ministérios, atraindo as pessoas para eles mesmos. Mas a nossa função como servos de Deus é levar as pessoas a amarem a Cristo, a cada vez mais estarem próximas dEle, a buscarem a Ele, a servirem a Ele, a glorificarem Ele, somente Ele, porque Ele é que é o Senhor.
E a razão de todas as coisas é Ele em nossas vidas. Então Paulo diz aqui, ajude esse irmão, mas tenha cuidado também para que você não caia. Não seja você tentado pela queda do irmão. Lembram-se que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ele disse, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Verso 12 e 13. Verso 2 aqui do nosso texto, capítulo 6, verso 2. Eu estou sendo rápido porque já tratei isso com vocês. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Deixa eu perguntar a vocês, qual é a lei de Cristo? Qual é a lei de Cristo? É simples. O amor. A lei de Cristo é o amor. É amar. Ele resume a lei em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então Paulo está dizendo, olha, levai as cargas. Literalmente quer dizer, olha, coloque seu ombro debaixo da carga que o irmão está carregando. Procure saber qual é o sofrimento que seu irmão está passando e ajude o seu irmão. Ajude a sua irmã, compartilhe o peso das dificuldades. É claro que a gente só pode ajudar o outro se nós o quê? Soubermos. Nós podemos ajudar orando, mas nós podemos ajudar também se o irmão precisa do pão, se o irmão precisa de uma ajuda em termos de alimento, em termos de remédio, em termos de uma visita pastoral ou de uma visita de um irmão, se o irmão quer conversar, se o irmão quer que a gente ore junto. Então tudo isso para acontecer é necessário que haja um compartilhar, que haja uma proximidade. Nós estamos vivendo numa época, irmãos, em que a igreja, ela, de modo geral, a igreja cristã, a igreja do Senhor, essa comunhão ela tem sido fragilizada, porque as pessoas são tão presas aos seus trabalhos. Veja, na nossa cidade, nós moramos na região metropolitana do Recife, talvez alguns aqui morem em Recife. Então as pessoas às vezes, para saírem do trabalho, chegarem em casa, quando não tem um carro, e mesmo tendo um carro tem um trânsito, tendo uma moto fica mais fácil, mesmo assim é difícil, não tendo carro nem moto pega ônibus. Há uma dificuldade muito grande de chegar em casa, de poder comer alguma coisa, chegam cansados, chegam desgastados do dia, para poder vir para a igreja, manter a comunhão. Quando termina o culto, a pessoa quer ir para casa, descansar, dormir, porque no outro dia tem trabalho novamente. Tem que se acordar talvez 6 da manhã, 5:30 da manhã, se for mãe, tem que preparar já o café ou alguma coisa, ou deixar o almoço pronto para o outro dia. Veja, a luta é muito grande. Então, para nós fortalecermos a nossa comunhão, nós temos quantos cultos na semana? 4 cultos. Nós temos a terça, a oração, a quinta, hoje, estudo bíblico, temos a escola dominical 9 da manhã, temos o culto solene, domingo à noite às 18 horas. Isso não é suficiente para nós fortalecermos a nossa comunhão. Então, nós precisamos criar laços com os irmãos. Nós temos que nos esforçar para que a nossa comunhão ultrapasse esse momento que nós temos aqui. Isso depende de cada um de nós. Então não há como nós levarmos as cargas uns dos outros se nós não conhecermos um pouquinho da vida do outro. Não é conhecer a vida do outro no sentido de ser bisbilhoteiro, no sentido de você querer saber tudo da vida do outro, não. Mas você pelo menos saber um pouco da necessidade do seu irmão, para de alguma forma você colocar seu ombro debaixo ali do peso, da carga, da canga que ele está carregando. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 3, e ele diz, fazendo isso nós estamos cumprindo a lei de Cristo, nós estamos amando, porque amor é prática, amor não é sentir, amor é viver, amor é colocar em prática, é responsabilidade. Verso 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Paulo está falando do perigo da soberba, do perigo da autoexaltação, ou da segurança em si mesmo. Isso é muito comum quando a gente vê um irmão da gente fraco, um irmão em Cristo. Então pode ser que você, ao perceber que o seu irmão é fraco na fé, você acha que por estar numa condição de não estar caído, os irmãos estão entendendo, né? Então de repente o irmão em Cristo, ele caiu, ele se envolveu numa situação que ele acabou pecando, acabou esfriando na fé, e você está ali firme no Senhor. Aí pode ser que diante dessa situação, quando você poderia em si prestar um favor, prestar uma ajuda, você comece a se exaltar.
a fazer como aquele fariseu que olhou para o publicano e agradece na sua oração a Deus por não ser como aquele publicano. Enquanto que o publicano pede perdão a Deus porque ele se via como um pecador. Então é a autojustificação, é quando você acha que é alguma coisa em si mesmo. Enquanto que a Bíblia diz que nós só podemos dizer que somos alguma coisa em Cristo, porque nós somos falhos, nós somos fracos. Se não for a graça de Deus em nossas vidas, nós estaremos perdidos, nós estaremos caídos. Se o Senhor não tiver misericórdia de nós e não estiver estendendo suas mãos diariamente sobre a nossa vida, se a gente não estiver orando, lendo as Escrituras, buscando o Senhor, nós não vamos suportar as tentações, as pressões que o mundo lança sobre nós. Paulo está dizendo aqui no versículo 3, se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo que se engana. Então nós não somos muita coisa não. Isso é comum quando a gente adquire conhecimento, né? A gente vai adquirindo conhecimento, a gente vai adquirindo talvez uma condição financeira melhor do que a do outro, uma posição social também melhor do que o outro, e até mesmo espiritualmente a gente começa a pensar que é alguma coisa. E nós temos que ter cuidado. Cuidado, Paulo está dizendo. Muito cuidado. O que Paulo está incentivando aqui é a humildade. Sejam humildes, porque foi assim que Pedro caiu. Lembram? Quando Jesus disse que seria ferido, que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas, e começa a falar do que vai acontecer com ele, aí Pedro diz, eu dou a minha vida por ti. Isso é o que Paulo está falando aqui. Nos faz lembrar do exemplo de Pedro. Eu estou pronto para dar a minha vida por ti. Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Todos fogem, todos negam, todos caem dos discípulos que estavam ali ao redor do Senhor. Lembram também, outra figura que nós poderíamos citar aqui, é Nabucodonosor, que se autoexaltou, e o peso da mão de Deus na vida dele foi tão grande que ele se tornou como um animal. Ele enlouqueceu, vamos usar uma linguagem moderna, né? Ele entrou numa paranoia, né? Ele se tornou um esquizofrênico. Começou a andar nu, no meio do mato, a comer grama. Então, na nossa linguagem popular aqui do nordestino, endoidou, né? O camarada endoidou. Então, ficou doido, ficou maluco. A mão de Deus sobre ele, porque ele olhou para si mesmo, olhou para o seu reino e disse, olha, quem é maior do que eu? Quem é que é maior do que eu? Eu sou o tal, né? Eu sou o cara, né? Eu sou o cara. Aí Deus disse, é? Deixa eu mostrar a você quem é você. Quem você realmente é, né? E aí ele se humilha, reconhece, pede perdão a Deus, e o Senhor, pela sua misericórdia, tinha um propósito na vida de Nabucodonosor, também para com o povo do Senhor, e ele faz isso. Vá para o texto comigo, versículo 4. Paulo diz, olha, em vez de você achar que é alguma coisa, prove, versículo 4, prove cada um seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Paulo está dizendo, olha, em vez de você se ensoberbecer e achar que é alguma coisa, trabalhe, sirva ao Senhor, faça a sua parte, glorifique a Deus nisso, e aí você terá alguma coisa pelo menos para você olhar, mas não achando que é alguma coisa, mas vendo a graça de Deus sendo estendida sobre você. Verso 5, ele diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu não sei se em alguma versão aqui repete a palavra carga. Repete carga? Carga, né? A palavra é fardo, viu? Não é a carga, né? Porque, veja, quando ele diz aqui, levar a carga, no versículo 2, levai as cargas uns dos outros, ele está falando de sofrimento. Agora no versículo 5, quando ele diz, cada um levará o seu próprio fardo, em algumas Bíblias diz, cada um levará a sua própria carga. Carga aqui não é sofrimento, são 2 palavras diferentes, mas quando vai para o português em alguma Bíblia, aí traduz para o carga. Aí você pode achar que ele está falando novamente de sofrimento. Não, quando ele diz cada um levará a sua carga, ele está dizendo, cada um deve se responsabilizar pelo que faz, pelos desafios da vida.
Cada um tem que se responsabilizar pela sua vida. É isso que ele está dizendo. Cada um leve sua carga. Não jogue para o outro, não jogue a culpa para o outro, não. Assuma a sua responsabilidade. Na época de hoje está difícil, né? Nós vivemos numa época em que, veja as crianças de hoje, veja os adolescentes de hoje, veja essa geração de hoje como é frágil. Não querem ter responsabilidade, não querem crescer, não querem amadurecer. Na minha geração já não era essas coisas todas, mas na geração anterior à minha, por exemplo, a do meu pai, se começava a trabalhar muito cedo. Naquela época, talvez para quem era do interior, não valorizava tanto o estudo. Isso foi ruim por uma parte, mas trabalhava, era responsável, ajudava o pai, ajudava a mãe, vendia Dudu, né, para ajudar com as finanças. Meu irmão vendia, aqui é Dudu, na Paraíba é Dindim, eu sou paraibano. Então, meu irmão, ele vendia, todo domingo ele ia para os campos de futebol para vender Dudu para ajudar em casa. Então, ou puxa-puxa, aqui vocês conhecem o que é puxa-puxa, né? Não? Tem gente aqui que está... Claro. Quer dizer que vocês nunca comeram puxa-puxa? Vocês não vieram de família rica. A gente tudo aqui veio de baixo, né? Então, puxa-puxa é aquele que você bota na boca. Se tiver com a chapa vem junto, viu? Quando você puxar, né? É duro, quando você mastiga é realmente difícil. Então, aquele tabuleirozinho furado que vinha, quebra-queixo é outra coisa. Quebra-queixo é o doce de coco que você corta assim. Mas é aquele tabuleirozinho furado com uns guarda-chuvazinhos. Você desenrola o papel, você bota na boca, é 2 horas para você terminar de chupar aquilo. Não é? Tão duro, aquilo é só açúcar duro, queimado, não é? Você está rindo, a senhora já usou muito, né? Já comeu muito daquilo, né? Quando saía da escola, era uma bênção, né? Mas, irmãos, olha, a gente sabia que a gente era ensinado a se esforçar, a assumir nossa responsabilidade. Paulo está falando aqui não somente nas coisas da vida, mas ele está falando também na vida com Deus, na vida cristã. Nós temos que assumir a nossa responsabilidade como homens e mulheres de Deus, deixar de culpar fulano, culpar cicrano. Não tem isso na igreja. Eu não estou na igreja porque o pastor disse isso, porque o irmão olhou para mim de cara feia, porque não, naquela igreja todo mundo é falso, porque eu não gostei da música, porque, não sei, o ar-condicionado estava frio demais, ou estava quente demais. Vejam, nós jogamos tudo para os outros. Paulo está dizendo, aprenda cada um a carregar o seu fardo. Seu fardo na família, seu fardo no trabalho, seu fardo na igreja, na sua vida com Deus. Seja responsável. É o que nós precisamos ensinar também aos meninos de hoje. Sejam homens. Sejam homens. Eu não estou falando só no sentido sexual, não. Eu estou falando no sentido, seja homem. Aprenda a sofrer, a ser frustrado e a passar por essa frustração e crescer com ela. Porque as gerações de hoje, os pais não querem permitir de jeito nenhum que seu filho seja frustrado em nada. Que tipo de homem esse menino vai ser? Porque a frustração, o sofrimento faz parte do nosso crescimento. Vocês estão entendendo isso? Então, muito cuidado, vocês que têm filhos pequenos, proteger demais, colocar o menino ou a menina numa bola, sabe? Proteger de tudo, é claro, a gente tem que proteger. A gente tem que proteger da violência, fazer a nossa parte, mas cuidado, deixa ele levar uma topada, deixa arrancar o pedaço do dedão do pé, né? O couro, deixa chorar um pouco, deixa bater com a cabeça, né? No móvel da casa, deixa sofrer um pouco, não dá tudo o que quer não. Eu quero esse brinquedo, está aqui para você, eu quero isso, e começa, não vai. Então, imponha limites, mas ensine seu filho a ser realmente o que ele deve ser. Ensine sua filha a ser. Eu sei que é um grande desafio, né? É um grande desafio. Mas é isso que Paulo está dizendo. Cada um deve aprender a levar a sua carga. Nós que somos adultos já, leve sua carga. Eu fiz isso porque minha esposa não está fazendo isso. Não. Assuma a sua responsabilidade. Nós que somos homens, assumamos a nossa responsabilidade em nossos lares, na igreja do Senhor, na obra do Senhor, para a glória de Deus, para o louvor do seu nome. Amém? Verso 6, foi aqui que eu parei, né? Verso 6, ele diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra,
faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Bem, se pegar um falso mestre aqui, ou um pastor salafrário, mercenário, ele vai pegar esse texto aqui e vai querer comer o dinheiro dos irmãos, né? Ele vai dizer aqui, Paulo está dizendo que tem que dar as coisas materiais a quem instrui. Paulo está dizendo isso mesmo, mas preste bem atenção. Veja, Paulo diz aqui no verso 6, o que é que isso tem a ver com o texto aqui? Tudo a ver. A igreja dos Gálatas estava vivendo um problema grande. Tinha falsos mestres, tinha Paulo, que era o verdadeiro mestre da igreja, que era o pastor da igreja, e estava havendo conflito entre os irmãos. Eu pergunto a vocês, quando há conflito entre os irmãos, o que é a primeira coisa que é afetada na igreja, na obra do Senhor, quando há conflito na igreja? As finanças. E aquele que depende da obra, ou que vive da obra, ele é quem vai o quê? Sofrer as consequências. Mesmo instruindo a igreja, se esforçando por isso, mas isso pode acontecer, e Paulo está preocupado com isso. Ele não está querendo aqui que a igreja dê dinheiro ao pastor, para o pastor, ou o pastor enricar por causa do seu ministério, não, em hipótese alguma. O que Paulo está repetindo aqui foi o que Jesus falou, olha, o obreiro é digno do seu salário. Então vocês que estão sendo abençoados espiritualmente, sejam fiéis, para que não falte o que é necessário, para que sejam supridas as necessidades daquele ou daqueles que instruem o povo do Senhor no caminho do Senhor. Deixe marcado aí, abra a sua Bíblia, por favor, no versículo, abra a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, deixe marcado Gálatas 6, e passe mais à frente aí algumas folhas, aí vai vir Efésios, Filipenses, vá para a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e versículo 13. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12 e 13 diz: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Agora volte a algumas folhas e encontre, por favor, Romanos 15, verso 26. Tem muitos textos, mas eu não vou abrir, vou só abrir nesses dois. Amém. Romanos 15, verso 26 e 27. Então, como nossa irmã leu, porque aprouve a Macedônia. Quem é a Macedônia? São as igrejas que Paulo fundou em Filipos, em Tessalônica, em Bereia. Então, essas três igrejas, Paulo está dizendo aqui, e a Acaia, quem é a Acaia? É a igreja de Corinto. Aí ele está dizendo aqui, olha, aprouve a eles levantar uma coleta, uma oferta, em benefício de quem? Dos irmãos pobres de Jerusalém, que estavam passando necessidade. Aí ele vai dizer que foi bom o que eles fizeram. Por quê? Versículo 27. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Paulo está dizendo, olha, o evangelho chegou até os gentios, chegou a Macedônia, chegou a Acaia, através de quem? Dos missionários judeus, porque os primeiros missionários eram judeus, eram os apóstolos e os discípulos dele, e o evangelho se espalhou. Então, se vocês foram beneficiados espiritualmente por esses homens, e eles agora estão passando necessidade, o que é que custa ajudarem os que estão passando necessidade nesse momento? Então, a realidade da obra é essa: o obreiro é digno do seu salário, mas não para ficar milionário, não para ficar rico. Nenhum pastor deve ficar rico no ministério, pelo ministério. Se ele ganhou dinheiro porque a família dele é bem sucedida, porque ele recebeu parte de herança do pai, ou a esposa parte de herança do pai dela, e ele é bem organizado, se ele estudou e ele conseguiu ganhar um pouco de dinheiro trabalhando secularmente, aí é outra história. Mas pela igreja, pelo salário da igreja, ele ficar rico, aí isso não procede, né? Não procede um pastor
que pastoreia ganhar 150 mil reais de salário. Não tem sentido isso. Procede isso? Não, não procede. Não, mas a igreja pode pagar. Veja, mas uma igreja que paga 150 a um pastor, ela pode pegar os 150 e dividir e pagar vários, não é? Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que isso não tem sentido. O obreiro é digno do seu salário, sim. A igreja deve dar um salário digno para que ele não se aperreie, né? Se ela pode, porque se ela não pode, vai dar de acordo com o que ela tem condições. Um salário digno para que ele tenha uma moradia, não morar num palácio, mas ter uma moradia e ter um teto para morar. Se tem família, sustentar sua família. Se ele está vivendo para o ministério, se está se dedicando somente a isso, amém. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 5, verso 18, ele diz que os presbíteros que se afadigam na palavra e no ensino devem ser merecedores de dobrados honorários. Isso é bíblico. Agora, enriquecer com o ministério, o que a gente vê hoje em dia, essas igrejas que têm programas de televisão e de rádio, em que seus líderes têm fazenda que vale milhões, com não sei quantas mil cabeças de gado, né? Aí fica difícil, né, irmãos? Aí escandaliza, aí todo mundo acha que o pastor é ladrão, todo mundo que não conhece a história da igreja, nem como funcionam as denominações, uma igreja batista, uma igreja presbiteriana, uma igreja congregacional, essas igrejas mais históricas, eles não sabem como funciona uma igreja luterana, então eles generalizam, aí pensam que as igrejas é tudo igual, né? Que as igrejas, que os pastores são ladrões, acham que todos os pastores são despreparados, que vão pegar a Bíblia, vão pegar um texto isolado e vão estar tentando fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Então esse é o problema, a gente fica envergonhado. Como eu já disse a vocês que às vezes eu tenho vergonha, chego no lugar, o senhor faz o quê? Aí você fica até constrangido de dizer que eu sou pastor. Porque você já fica, a pessoa já olha para a sua roupa, já olha para você já fica meio desconfiado. Isso é uma realidade. Aí às vezes eu digo, não, eu sou psicólogo. Só que eu sou formado em psicologia, aí eu digo, eu sou psicólogo. Só que eu não atuo na psicologia. Então, aí eu parei mais com isso, viu, irmãos? Agora eu estou dizendo, eu sou pastor. Só que eu complemento, né? Eu sou pastor da Igreja Batista. Tenho que complementar para ficar menos feio, né? Porque se eu digo, eu sou pastor, aí a pessoa vai pensar, mas pastor de onde, né? Ah, esse aí é mais um, né? É um enrolão, né? Mas não, sou pastor da Igreja Batista. Aí pelo menos, aí às vezes você percebe que a pessoa fala, Igreja Batista, eu gosto da Igreja Batista, né? Às vezes as pessoas fazem isso, porque tem uma noção que há uma certa diferença. Mas veja, irmãos, Paulo está falando aqui, volto para Gálatas, da importância da gente se preocupar. Não estou falando isso por mim mesmo não, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, mas eu tenho que expor o que Paulo está ensinando aqui. Então Paulo está dizendo que nós precisamos zelar por aqueles que nos instruem na palavra. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Estou aqui há 16 anos como pastor dessa igreja, e Deus nunca deixou faltar o meu pão, muito pelo contrário, tem me dado até mais do que eu preciso, né, através da vida dessa igreja, das pessoas que se comprometem com essa obra. E nós tentamos também, em contrapartida, fazer o melhor em prol dessa igreja, em prol da obra, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, até quando Ele quiser. Verso 7, agora nós vamos entrar na questão da colheita, né? Da semeadura e colheita. Paulo, ele está dando, como eu disse a vocês, nesse capítulo, ele está encerrando a carta, e ele está trazendo lições mais gerais para os irmãos. E no verso 7 ele diz, olha, não vos enganeis, de Deus o que, irmãos? É como se ele estivesse dizendo, não se brinca com Deus. É isso que ele está dizendo. Não se brinca com Deus, não se brinca com as coisas dele, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem plantar, semear, isso também ele vai o quê? Colher. Essa é uma regra geral. Verso 8, porque o que semeia, ele vai explicar o que é semear e colher dentro do que ele está querendo dizer. Aí ele diz, o que ele semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Corrupção. Corrupção indica destruição, morte. Mas o que semeia para o Espírito,
do Espírito colherá o quê? Vida eterna. Veja o capítulo 5 aí, irmãos. Capítulo 5, eu já falei isso com vocês. Capítulo 5, verso 19. Olha o que é plantar na carne. Semear na carne é isso aqui. Capítulo 5 de Gálatas, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não que herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Se você fez isso na sua vida pregressa, mas agora como nova criatura, você tem uma nova vida, você luta contra isso, você não vive na prática dessas coisas, você pode até falhar, você pode até incorrer, é claro, em alguma coisa, na obra da carne, porque a natureza pecaminosa ainda permanece no crente. Em toda a sua vida, lembram que eu falei sobre isso? Nós vivemos numa guerra. Paulo diz aqui que a carne milita contra o espírito contra a carne. Isso vai até a nossa morte, irmãos. Até nós partirmos para o Senhor. Nós vamos viver nessa guerra. Mas não somos mais escravos da nossa natureza pecaminosa, no sentido de viver atolado, afundado nesses pecados. É isso que Paulo está dizendo, que as pessoas que vivem nessa prática, elas estão semeando para colher o quê? Destruição. Os que semeiam, de Deus não se zombam, de Deus não se zomba. O que semeia na carne, da carne colherá o quê? Corrupção, destruição, morte. Mas o que semeia no Espírito, veja, aqueles que são de Cristo, que o Espírito habita neles, e está gerando as virtudes de Cristo no coração deles, mesmo nessa luta. Eu sei que a minha natureza pode querer me levar a mentir, mas eu tenho o Espírito de Deus, e pela graça de Deus eu procuro viver a verdade. Eu sei que o Espírito Santo, eu sei que a minha natureza pecaminosa pode me levar pelas tentações da vida a cobiçar o ouro, a cobiçar uma mulher, eu sendo casado, a adulterar na minha mente. Nós podemos passar por isso. Uma coisa é você ser tentado, uma coisa é você passar por essa situação, é você sofrer, cair em uma situação ou outra, mas outra coisa é viver isso constantemente. É não ter o novo nascimento. É não dar vazão e buscar as coisas de Deus para que o Espírito possa gerar em nós cada vez mais as virtudes dele. Os irmãos estão entendendo? Aí ele diz, o que planta no Espírito, colhe o quê? Vida eterna, porque só tem vida eterna os que têm o Espírito, e só tem o Espírito quem tem Cristo. Só aqueles que professam Jesus Cristo como Senhor é que são selados pelo Espírito. E os que são, é isso que Efésios capítulo 1 diz, e os que têm o Espírito Santo têm a vida eterna, porque são de Cristo. Ficou claro isso para os irmãos? Eu não vou entrar aqui para a gente examinar alguns textos, por causa da hora, né, que está avançando, mas a ideia é essa, é isso que Paulo está dizendo, que aqueles que estão semeando agora na carne, está aí o carnaval, está aí as festas mundanas, as pessoas fazem o que querem, dão vazão à sua natureza pecaminosa, satisfazem todos os seus desejos carnais. Mas Paulo está dizendo, um dia haverá uma colheita. E essa colheita para os que plantam na carne é corrupção, é destruição, é morte. Mas para aqueles que estão sofrendo, que estão guerreando, que estão tentando buscar a graça de Deus para viver no Espírito, esses que sofrem, que são perseguidos, que há uma guerra, que há uma luta, um dia eles vão provar da vida que Deus tem separado para eles. Amém? Estou vendo alguns irmãos de braço cruzado. Gilvan, depois tu dá uma regulada, por favor, porque eu deixei em 21 e 21 para a gente aqui. Estou vendo que os irmãos já estão meio com friozinho aí, né?
Deixa em 23, Gilvan, por favor. Obrigado, meu irmão. Vamos lá para o versículo. Ficou claro, irmãos, o que é semear na carne, o que é semear no espírito? Deixa eu fazer outra pergunta. Como eu semeio no espírito? Falei isso para vocês há algumas semanas atrás. Quando eu oro, quando eu leio a palavra, quando eu estou em comunhão com a igreja, eu semeio no espírito. Quando eu estou praticando as obras que glorificam a Deus, eu semeio no espírito. Ele fala aqui sobre os frutos do espírito. Então vamos lá. Versículo 9 de Gálatas 6. Eu vou parar, irmãos, no 10, tá bom? Vou parar no verso 10. Porque aí eu vou pedir para o irmão Spencer na próxima semana dar do verso 11 até o 18 para vocês. Tá bom? A gente compartilhar. Veja versículo 9. E não nos cansemos. Ele não está falando em semear no espírito. Ele está continuando aqui, dando um exemplo prático do que é semear no espírito. Olha aqui. Não nos cansemos de fazer o quê? O bem. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Veja, não nos cansemos de fazer o bem. Que bem Paulo está falando aqui? Não só o bem no sentido de ajudar o outro materialmente, mas o bem também no sentido espiritual. Nós fazemos o bem quando nós oramos uns pelos outros. Nós fazemos o bem quando nós perdoamos o outro que pecou contra nós. Nós fazemos o bem quando nós pregamos o Evangelho para aqueles que estão perdidos. Nós fazemos o bem quando nós andamos em santidade. Nós fazemos o bem quando nós ajudamos também materialmente as outras pessoas. Está ali a irmã Terezinha, está com a lista do tamanho do mundo. A lista dela está maior do que, eu já não sei nem dizer. Ela começou devagarzinho no estudo que nós demos aqui sobre oração, sobre intercessão, e o Senhor colocou no coração dela o desejo de orar pelos irmãos da igreja. Ela começou a pegar o nome. Sua lista já vai em quantas páginas, hein? Não sabe mais não, né? Quase 200 pessoas, irmãos, ela tem na lista de oração dela. Não estou falando isso para a sua glória não, viu? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Ela entra no quarto dela 8 da manhã para orar. Ela está dizendo, ela nunca falou isso aqui não, está falando porque eu estou perguntando. Nem nunca se gloriou de nada disso não. Sai de quase meio-dia, ora por cada nomezinho que tem na sua lista. Meu nome está lá, né? Eu já disse, não esqueça do meu nome não, bota meu nome aí, né? Porque eu estou sendo abençoado também, né? E ela sai pegando. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é fazer o bem. Quando você está orando pelo seu vizinho, quando você está orando pelo seu patrão, quando você está orando pela sua família, isso é fazer o bem. Agora veja, aparece ou não aparece dificuldades para a gente deixar de fazer o bem? Por isso que Paulo diz aqui, não é à toa que ele diz aqui, olha, não nos cansemos, porque fazer o bem é a graça de Deus, e às vezes a gente está fazendo o bem, mas só leva patada, é dificuldade, é luta, e você tem vontade do quê? De fazer o quê? Chutar o pau da barraca, né? Como a gente diz aqui. Ah, eu vou fazer mais isso nada? Eu não vou mais nem ligar, eu não estou mais nem aí, né? Eu não vou mais orar porque eu não estou vendo o resultado. Às vezes isso pode acontecer, mas Paulo diz o quê? Não nos cansemos. Não nos cansemos, porque um dia vamos o quê? Colher. Um dia vamos colher. Um dia vamos colher, ou seja, Deus é fiel. Façamos o bem a seu tempo. É interessante que ele diz isso aqui, olha. Ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. A seu tempo. Ao tempo de quem? Não é o nosso não. Quem é que controla o tempo? Quem é que controla todas as coisas? Deus. A seu tempo Deus, Ele sabe como agir, porque no seu decreto eterno Ele já estabeleceu todas as coisas, e as coisas vão se realizar conforme Ele determinou na sua soberania. Deus, Ele sabe, até nossos dias já foram contados, e não vamos passar nem um dia mais, nem um dia menos. Quando chegar a hora, nós vamos também, tudo no seu tempo. Salmo 139 fala isso, que antes de nascermos, Ele já estabeleceu os nossos dias, e nossos dias já foram contados. Maravilhoso, né?
Se na continha de Deus os seus dias são 100, vão ser 100 anos, vão ser 100 anos, né? Se for 90, vão ser 90, né? Mas isso aí pertence a Ele. Que bom que a gente não sabe, né? Porque Jesus Cristo diz o quê? Não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal. Vivamos cada dia por vez. Vivamos cada dia por vez. O irmão Gilvan, o presbítero Gilvan, ele disse, né? Viva o dia como se fosse o último dia. Viva o seu dia hoje como se fosse o último. Faça o melhor para Deus, para as pessoas que estão ao seu redor. Às vezes a gente perde o dia por causa de besteira, por causa de um problema, por causa de uma reclamação da esposa ou do esposo, né, ou do filho, ou um problema. A gente estraga o dia e perde de viver de forma melhor aquele dia que o Senhor nos deu. É ou não é verdade? Passa o dia com raiva de tudo, trancado. Se nós orarmos, se nós buscarmos a Deus, nosso dia vai ser diferente, nosso dia vai ser melhor. Eu não estou dizendo que nós não possamos ter dificuldades, que nós não tenhamos raiva, porque dá raiva mesmo, às vezes dá vontade de pegar no pescoço, isso é normal, mas nós temos que buscar o Senhor. É ou não é verdade? Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem. Tem uma ovelhinha que é difícil, tenha paciência com ela. Tem um irmão que às vezes dá um coice em você, né? Então tenha paciência, ore por ele, ore por ela. A obra do Senhor, ela está sendo realizada em nossas vidas. Isso aqui é maravilhoso. Versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, olha o que Paulo está dizendo, enquanto Deus nos concede essa oportunidade, façamos o bem a quem? Ele está dizendo a todos. Mas desses todos, existe um grupo que é especial. Ele diz, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Quem é a família da fé? São os cristãos, são todos os que são nascidos de novo. São todos os que foram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, isso é interessante. Primeiro ele diz que nós não devemos nos cansar, porque no tempo certo nós vamos colher o bem que nós realizamos. Lembre-se que o bem não se refere apenas a coisas materiais, a coisas limitadas ao físico, mas o bem implica na questão espiritual, de você se preocupar pelo outro, de você orar pelo outro, de você interceder, de você levar uma palavra de conforto, uma palavra de consolo para as pessoas que estão sofrendo. Isso também é carregar as cargas. Veja que tudo está dentro do contexto. Ele diz, faça o bem a todos, mas principalmente aos que são irmãos em Cristo, irmãs em Cristo. Esses devem vir em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Por quê? Porque nós somos unidos pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito, e vivemos essa unidade em termos espirituais, e é nessa unidade que nós vamos viver aquilo que o Senhor tem nos levado a viver, que é amarmos uns aos outros para a sua glória. Lembrem que todo ramo que está na videira, o ramo verdadeiro, ele produz o quê? Fruto. O ramo que está na videira, mas está apenas aparentemente, ele não produz fruto. E o resultado é ele ser cortado. Mas o ramo que permanece na videira, que é Cristo, esse sim, ele nunca é cortado, ele é podado, para que possa produzir ainda mais frutos, como diz João capítulo 15, do verso 1 ao 11, nós pregamos domingo, vocês sabem muito bem. Amém, meus irmãos? Nós vamos parar por aqui, e a partir da semana que vem, acredito que o irmão Spencer consiga terminar, não sei se ele... Aí fica à vontade dele, do verso 11 ao verso 18, que é um texto que vocês não podem perder. Vocês não podem faltar quinta-feira que vem, porque nessa outra parte, Paulo vai falar sobre questões aqui que são extremamente profundas, como a questão de ser nova criatura, como a questão de estar crucificado para o mundo.
e de o mundo estar crucificado para você. Ele vai falar sobre a questão do sofrimento dele por Cristo. Então, não deixe de vir para a gente completar Gálatas e ficar com Gálatas pronto. Eu poderia dar para vocês, mas ia ser numa correria. Então é melhor a gente fazer as coisas devagar. Também existe o cansaço. Então o que nós já aprendemos hoje foi o suficiente. Então o que é que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que devemos levar as cargas uns dos outros, ajudar o outro no seu sofrimento, porque assim nós cumprimos a lei de Cristo. O que nós aprendemos mais hoje? A ter responsabilidade sobre as coisas que o Senhor colocou em nossas mãos, a carregar os nossos fardos. O que mais aprendemos hoje? Terceiro, a sermos fiéis e a honrarmos em todos os aspectos as pessoas que Deus tem levantado como nossos líderes, que nos instruem em sua palavra. Porque o que seria de nós se não aprendêssemos com essas pessoas sérias que Deus tem colocado em nossas vidas, como Paulo foi colocado na vida dessa igreja? Era isso que ele estava dizendo. Quarta coisa, não nos enganemos. Com Deus ninguém pode brincar. Se plantarmos na carne, vamos colher morte. Se plantarmos no Espírito, vamos colher vida eterna. E em último lugar, não nos cansemos de fazer o bem. Continuemos a fazer aquilo que é bom para o outro, tanto materialmente como espiritualmente, sabendo que no tempo certo nós vamos colher e que no final de tudo o nome do Senhor é glorificado, e isso deve acontecer primeiramente, principalmente com os da família da fé. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.